Para analisar a fala do Paulo Guedes em relação às empregadas domésticas, a gente precisa vir para o contexto atual da sociedade brasileira e analisar tudo o que aconteceu nos últimos tempos. A propaganda que começou em 2012, intensificou-se muito durante a campanha do Aécio Neves, era aquela propaganda que dava a impressão para todas as pessoas que elas estavam no limiar da prosperidade. Além dessa propaganda que dá a impressão às pessoas que elas estão no limiar da prosperidade, a gente tem também outras injeções dessa mesma ideologia. Por exemplo, grande parte das igrejas evangélicas que trabalham aí com a ideia da teologia da prosperidade. O que é o limiar da prosperidade? É mais ou menos assim: você não é uma empregada doméstica, você está empregada doméstica. Se você não acredita na teologia da prosperidade, mas acredita na ideia do liberalismo econômico, você imagina que você está empregada doméstica naquele momento, porque rapidinho, por causa do seu esforço, você vai pular de empregada doméstica para patroa. Se você pertence à teologia da prosperidade, você frequenta uma igreja que é essa igreja da teologia da prosperidade, você já está participando de uma campanha para te tirar dessa situação de empregada doméstica e te colocar na situação de patroa. Por que é importante refletir dessa forma? Essa conversa, há 15 anos atrás, seria obviamente recebida como um caos na sociedade. Quem se assustou realmente com isso não foram as empregadas domésticas. Quem se assustou realmente com isso foram deputados que defendem empregadas domésticas, grupos sociais que defendem os mais pobres, mas as empregadas, elas já estão tão hipnotizadas com a ideia de que elas não são empregadas, elas estão empregadas, porque seja através de uma bênção que vai ser trazida pela igreja, ou seja através do mérito, afinal de contas ela está se aplicando muito, ela já está saindo dessa condição de empregada. E olha, assuste com isso. Ainda que a pessoa esteja trabalhando como empregada doméstica nesse momento, e ainda que a pessoa venha a morrer trabalhando como empregada doméstica, a crença dessa pessoa que ela está prestes a sair dessa condição é tão grande que ela já começa a representar os interesses não de quem é empregada doméstica, mas de quem tem a empregada doméstica. Então, nesse horizonte, aquela pessoa que recebe do pastor uma mensagem todos os dias falando: olha, Deus vai te entregar a sua graça, você vai conseguir o que você quer. Aí ela mentaliza: o que eu quero é conseguir um emprego tal, montar minha empresa tal, e ali eu vou ter minha empregada doméstica. Ela já começa a se comportar como se ela fosse patroa, mesmo que essa graça ainda não tenha chegado. Da mesma forma, a conversa liberal acaba criando essa expectativa nas empregadas domésticas. Olha, eu estou empregada doméstica hoje, mas eu já preciso começar a pensar no dia de amanhã, porque eu estou me esforçando, daqui a alguns meses, ou no máximo um ano, eu já vou ser patroa. Então a minha empregada doméstica vai se aproveitar de mim. Isso parece uma loucura, mas é exatamente esse comportamento social dos dias de hoje. Os pobres não se veem como pobres, eles se sentem como estão pobres naquele momento, mas prestes a ficarem ricos. É esse tipo de sentimento que faz com que as empregadas domésticas não se sintam agredidas pelo Guedes. As empregadas domésticas se sintam representadas por um governo liberal, exatamente porque elas foram convencidas que elas não são empregadas domésticas, elas estão empregadas domésticas. Olha, nós tivemos mais manifestações de revolta a respeito desse pronunciamento do Paulo Guedes, vindas de patrões do que de empregadas domésticas. Elas estão tão tranquilas que a condição delas é temporária que elas não se manifestaram contra isso.